Se foi Santos Dumont quem inventou o avião, por que os americanos falam que foram os irmãos Wright? Você sabe? Então veja agora no Mundo Pop. A invenção do avião foi uma das maiores evoluções tecnológicas da humanidade. Ele diminuiu de forma significativa o tempo de viagem entre duas cidades. Por exemplo, para viajar de Ouro Preto até o Rio de Janeiro gastava-se cerca de 12 dias. Hoje, com 50 minutos, é possível fazer o mesmo trajeto. Desde pequenos, sempre sentimos muito orgulho em saber que o avião foi inventado por um brasileiro, Alberto Santos Dumont. Mas, uma vez ainda garoto, assistindo um desenho do Tom e Jerry, aquele em que eles construíam um aviãozinho, me deparei com a informação que o avião havia sido inventado pelos irmãos Wright. Hã? Irmãos Wright? Pois é, nos Estados Unidos e em muitos outros países, a invenção é atribuída a outros criadores. Por quê? Afinal, quem inventou o avião? Vale ressaltar que em 1901, antes da invenção do avião, Santos Dumont já havia contornado a Torre Eiffel a bordo de um dirigível. A sua principal inovação foi acoplar um motor de combustão interno movido a gasolina ao balão de hidrogênio. Mas vamos lá, em 1898 foi criado o Aeroclube da França, com o intuito de estimular a competição para a criação de uma máquina voadora mais pesada que o ar. Era uma espécie de concurso que pagava prêmios em dinheiro para os inventores, mas para que uma máquina fosse considerada de fato um avião, ela deveria seguir alguns critérios, entre eles: o voo deveria ser feito num campo com pouco vento, planar não era considerado voar. Deveria haver a presença de um júri técnico e testemunhas. E o aparelho deveria ser capaz de alçar voo sem ajuda de elementos externos, como uma catapulta, por exemplo. Em 1903, os irmãos Wright enviaram um telegrama à comissão dizendo terem construído uma máquina capaz de voar. Os franceses imediatamente os convidaram a voar no Aeroclube e receber os disputados 1.500 francos do prêmio, mas eles se recusaram a fazer o voo na frente de testemunhas. Nem sequer enviaram a foto do suposto avião. Será que eles eram os únicos americanos do mundo que não eram loucos por dinheiro? Em 23 de outubro de 1906, contando com o testemunho de centenas de pessoas e de uma comissão oficial, Santos Dumont apresentou o 14 bis. O avião, dotado de propulsão própria, voou exatos 60 metros, numa altura entre 2 e 3 metros, no campo de Bagatelle, em Paris. Era o primeiro aparelho mais pesado que o ar a voar por meios próprios. Só em 1908, 2 anos depois do voo de Santos Dumont, que os irmãos Wright foram à França, levando o aparelho que, segundo eles, teria sido construído 5 anos antes, em 1903. Mas como prova da façanha, eles tinham apenas uma foto do avião voando, que disseram ter sido tirada em 1903, e o testemunho de alguns de seus amigos e empregados. Caraca, 5 anos depois? É como se eu tivesse chegado com uma foto hoje e dissesse que eu tinha inventado o WhatsApp. Apesar de ridicularizados pela imprensa francesa, os americanos fizeram um voo em 1908. Para decolar, o avião usava uma catapulta com peso de 700 kg que descia de uma torre e impulsionava o aparelho para o voo. Além disso, para voar, ele precisava de vento contrário, algo totalmente fora dos parâmetros europeus. E a essa altura do campeonato, os outros competidores já estavam disputando a distância de voo, e Santos Dumont já desenvolvia o seu famoso Demoiselle, o avião que foi considerado o primeiro ultraleve do mundo e foi base para a aerodinâmica dos aviões modernos. Todavia, não há registro algum que os americanos voaram antes de 1908, nem de vizinhos que pudessem ter visto algum de seus voos, nem uma única matéria da imprensa americana que tivesse relatado o feito. A partir de 1942, em função da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a investir pesado na propaganda nacionalista, incluindo a de que os Wright eram os inventores do avião, fazendo com que a ideia se propagasse pelo mundo todo. É claro que a questão envolve muito nacionalismo, mas pelos números e datas podemos dizer que o brasileiro foi oficialmente registrado como o primeiro a usar um motor para construir um avião funcional, tal qual a gente conhece hoje. E você, o que acha? Deixe seu comentário, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!